Bom, essa apresentação de resistência dos materiais avançados, já que como tivemos uma evolução muito grande, passando por reações de apoio, momento fletor em barras com cargas pontuais, cargas distribuídas, vimos o momento de inércia anteriormente, agora vamos englobar todos os conhecimentos nessa apresentação, que é a aplicação direta em tensões de flexão. Então, antes da gente começar a fazer cálculos e demonstrar aqui, vamos dar uma olhadinha no que é a importância da flexão. Existem, conforme normas, ou a STM ou a BNT, flexão de 3 pontos ou flexão de 4 pontos. A de 3 pontos é a mais convencional, onde eu tenho uma carga no centro aqui, de uma barra prismática, e a de 4 pontos eu tenho 2 pontos de apoio. Em princípio, nós vamos determinar essa flecha aqui, ou seja, a curvatura da viga sobre a carga. Esse seria o valor máximo que ela pode suportar antes da ruptura. Então, vigas de concreto, armações, vigas de aço, qualquer questão estrutural sofrerá ação de um sistema de flexão, ou cargas distribuídas ou cargas pontuais, como esse exemplo aqui apresentado. Bom, dando continuidade, essa seria a flecha, certo? Então, a flexão de 3 pontos você pode obter diretamente no ensaio, uma máquina de ensaio, onde, para materiais frágeis, que é o caso dessa curva aqui, eu vou obter 2 pontos de força e 2 pontos de flexão. Posso fazer até a fratura, posso fazer um pouco antes, porém podem notar com uma curva de primeiro grau. Em que essa curva de primeiro grau seria essa função aqui. E o valor encontrado é o módulo de flexão. Equivale-se ao módulo de tração. E por que se utiliza a flexão? Para materiais extremamente frágeis, como concreto e outros tipos de cerâmica. Se pode fazer em metais? Pode fazer em polímeros? Pode. Mas recomendo-se materiais frágeis porque eu não consigo fazer um ensaio de tração e eu gostaria de entender o fenômeno. E a tensão de fricção pode ser dada em função de parâmetros da carga aplicada e as dimensões do corpo. Então, é uma fórmula também de você utilizar fazer as medidas dimensionais e calcular a tensão de flexão, até o que se deseja chegar ao máximo. Por outro lado, essa relação aqui vem de ajustes do momento de inércia, que aí nós vamos apresentar daqui a pouquinho a sua equação original. Tá? Então, por aplicações, aqui existem os acessórios de flexão, nós temos aqui para metais, para madeiras. Nossa, aqui existe um dispositivo que nós vamos falar daqui a pouquinho o que é ele. E esse aqui seriam para materiais reforçados como concreto. Essas imagens podem ser encontradas na internet, digitando acessório de ensaio de flexão. Uma coisa deixar claro, não confundir flexão com dobramento. Dobramento é um ensaio qualitativo e flexão é um ensaio quantitativo, tá bom? E alguns exemplos de aplicação. Vigas de madeira, pode ver que ela é 4 pontos, eu tenho um ponto aqui e outro ponto aqui. Telhas, eu vou fazer a telha curvar-se. Concreto, esse aqui é um ensaio, pode ver que eu tenho aqui já as armaduras aqui e 4 pontos. E nós temos esse dispositivo aqui, que como a gente apresentou anteriormente, esse aqui é a medida da flexão. Então, é um deflectômetro, o nome técnico dele. Ele mede a flexão em relação à aplicação da carga. Então, por maior exatidão que você queira, já que a máquina de ensaio descerá aqui, esse trecho que eu vou apresentar em vermelho, ela vai descer seu cabeçote, esse aqui te dá uma medida mais exata de quanto será essa flexão. Então, de acordo com os ensaios, você pode adequar ou para 3 ou 4 pontos. Mas o objetivo maior é entender que a flexão é uma medida onde se pode, de fato, buscar uma mudança dimensional. Então, observe-se aí. Essa é a figura que eu tirei do Hibbeler.
Antes da deformação, se eu tenho uma barra prismática, esses quadradinhos apresentam a divisão do campo de deformação. Quando eu aplico flexão, nos seus dois extremos eu tenho a aplicação de um momento. Veja que há uma deformação de curvas, onde as linhas horizontais tornam-se curvas e as verticais permanecem retas, porém sofrem rotação. Então é um fenômeno combinado entre, dependendo do eixo que eu aplicar, eu vou ter deformação e rotação. E existe uma mudança dimensional significativa. Perceba essa curvatura da letra B, da figura B, onde você tem uma significância muito grande. Isso tem relacionado a quê? Todo ensaio de flexão, considerando aqui uma carga distribuída, onde eu tenho essa linha aqui, chamada de linha neutra, percebo que eu tenho aqui a ação de um campo. Então, eu vou ter a parte de cima, quando dobrada, um campo de compressão em cima. Então, eu vou ter a compressão da superfície aqui. Por outro lado, a tração ocorrerá num campo inferior à linha neutra. Percebam que muitas vezes nós vamos realizar um experimento que a fratura ocorrerá na região abaixo da linha neutra, porque eu tenho uma separação do material aqui. Então, ocorre a fratura e a fratura tende a subir. Mas o que pode acontecer em relação às tensões? Se for um material homogêneo ou de dimensões homogêneas, as tensões de compressão serão as tensões iguais às tensões de tração para flexão. Ocorrendo diferenças dimensionais ou de perfil, haverá uma distribuição conforme a quantidade de material que eu vou ter no meu perfil. Então, aquela fórmula que foi vista antes, dependia dos parâmetros de dimensão carga do corpo de prova, ela parte da tensão de flexão, do momento aplicado e esse y, que nós vamos explicar, que é a distância da linha neutra até o ponto de aplicação, e o momento de inércia. Então, essa distância perpendicular ao eixo neutro é o y aqui. Pois bem, se nós continuarmos aqui rapidamente a explicar, vamos tomar, por exemplo, da foto do Hibbeler, a figura do Hibbeler, desculpe, onde eu tenho um efeito de flexão, onde ocorre a deformação. Então, se eu quiser medir aqui a linha neutra, o centro da peça, lembra que quando nós fazemos o momento de inércia, baseamos a partir do centro dela para calcularmos as distâncias. Se eu gostaria de pegar a distância daqui, que está marcada em vermelho, até aqui, eu vou ter o y. Porém, pegando um exemplo de uma barra prismática de face quadricular, de um quadrilátero, como um retângulo como esse, percebo que o máximo valor que eu posso chegar, a maior distância que eu posso chegar de y, é metade da altura. Então, quando eu quero calcular a tensão máxima em flexão, como uma tensão normal, eu vou ter o valor de C aqui, ó, igual a metade da altura. O momento de inércia vai depender do perfil, mas a máxima distância aqui é metade da altura. Então, eu posso ter o máximo momento fletor e calcular metade da altura, um quarto da altura. Ainda não é o máximo é quando chega na metade da altura. Isso que foi uma das coisas que nós avaliamos. Se você for fazer aqui, que essa distância aqui eu quero fazer no centro da peça, é a distância do eixo neutro até a uma certa referência. Então, seria essa distância aqui. Se eu faço ela no centro, y igual a zero, não existe tensão máxima, existe uma tensão normal máxima, mas sim uma tensão de cisalhamento. Para o caso de um máximo no extremo aqui, eu vou aumentando aqui essa altura, essa distância do centro, e, portanto, ela vai ser máxima H sub 2. Então, não somente depende só do momento aplicado, mas sim de parâmetros dimensionais do perfil que eu vou utilizar. Bom, vamos pegar esse exemplo que nós fizemos na sala de aula, e ele fala lá no 6.32 do Hibbeler o seguinte: se a viga no problema 6.23 tiver a seção transversal mostrada na figura, determina a tensão de flexão máxima absoluta na viga. Perceberemos, 35,
E aí, com base naquilo que foi feito nos cálculos e fazendo as conversões de quilonewton vezes metro para newton vezes milímetro, então cada item multiplicado por 10 a terceira, 10 a terceira do quilo de newton, e a conversão de metro para milímetro, tem-se que o I já calculado previamente, depois feito a máxima distância, que é do centro da viga em I até o extremo da sua, do seu perfil, ou seja, a distância máxima a partir da linha neutra. Refazendo os cálculos, utilizando a tensão de fricção, tem-se o valor de 132 megapascal.
vamos aplicá-lo. Bom, para figuras compostas, vamos considerar aqui essa figura verdinha e essas duas figuras em vermelho. Então, a figura 1, que é o retângulo central, 1, e as dos extremos 2. Então, para nós calcularmos o Ix da tensão de flexão, vamos considerar o seguinte. Primeiro, a distância do centro da figura vermelha até o centro da figura verde é metade da altura da vermelha, que é 6, mais metade da segunda, que é 168. Então, vai ser 6 aqui, mais 84, igual a 90. E para encontrar o momento de inércia, essa aí seria a distância D da relação do teorema dos eixos paralelos. Então, o momento de inércia da peça toda vai ser o somatório dos momentos de inércia. O momento de inércia da peça 1, que é a verde, aqui faltou um 3, então é BH ao cubo sobre 12 dela. E aqui é o momento de inércia da figura em vermelho, mais a área dela vezes a distância até o centro, que é 90 milímetros. Percebo que, como são simétricos, então eu multipliquei por 2. Desta forma, desenvolvendo o cálculo aqui, teremos, substituindo os valores, 168 para 1, porque a peça é a altura toda, 100, que é a base, vezes a altura sobre 3 sobre 12, mais a área, 10 vezes 12, e a distância até o centro da figura verde, que é 90. Então, teremos aí esse valor de x em minutos a quarta. Se nós olharmos o problema, vamos perceber que o momento fletor está dado em kN vezes metro. Então, é mais fácil converter esse, porque é uma potência de 10 positiva, para o que converter o nosso momento de inércia. Importante momento fletor aí apresentado. Percebam que nós temos aí como valor máximo de momento fletor, valor de 30, e de força cortante 45. E aí, com base naquilo que foi feito nos cálculos e fazendo as conversões de kN vezes metro para Newton vezes milímetro, então cada item multiplicado por 10 a terceira, 10 a terceira do quilo de Newton, e a conversão de metro para milímetro, tem-se que o I já calculado previamente, depois feito a máxima distância, que é dos 3,5 metros. As reações de apoio são iguais a 2,5 kN no ponto A e 2,5 kN no ponto B. Aqui, só para constar, foi colocada aqui essa reação em Bx para dizer que ela é zero, porque ela só tem E única aqui. Então, Bx igual a zero e AY e BY iguais a 2,5. Depois disso, vamos utilizar um outro problema do Hibbeler, que foi onde tiramos esse exercício, e fazer o cálculo do momento de inércia dele para fixação do conteúdo aqui apresentado. Então, a primeira coisa que vamos fazer, só para lembrar, se eu cortar aqui na seção S e separar esse lado e esse lado, aqui vocês vão achar alguns livros, força Q, força V, é a força cortante. Se eu corto essa parte aqui, a força aqui é para baixo e o momento fletor é anti-horário. Se eu olhar dessa face para cá, para que ocorra o equilíbrio, o momento aqui é no sentido horário e a força aqui é para cima. Somadas elas, haverá o equilíbrio. Então, é só para um efeito de convenções. E lembrando que o momento fletor é força vezes a distância. Porém, se eu derivar o momento fletor em função da distância, eu vou obter a força cortante. Tá? Lembrando, carga pontual, o momento é uma função de primeiro grau, quando derivar a função constante. Carga distribuída, o momento é uma função de segundo grau,
e a sua derivada, função de primeiro grau. Então, começando-se aqui a realizar o primeiro intervalo de 0 a 1 metro, vamos considerar o ponto O aqui, ó, um pouquinho antes do ponto A. Vamos cortar, por isso que aqui tem só um sinal de menor, significando que é o 0,9999, bem próximo do 1, mas não é 1. Então, o momento em O é igual a 0. Se executarmos o giro aqui no ponto O, 1 vezes a distância x é positiva, porque o x vai acompanhar o movimento, mais o momento fletor igual a 0. Passando-se um x para o outro lado da igualdade, vamos ter que o momento fletor nesse trecho é menos x. Para x igual a 0, o momento fletor igual a 0. Para x igual a 1, o momento fletor de menos 1 kN vezes metro. Dando continuidade aqui, agora nós vamos fazer um corte em intervalo de 1 a 2,5. Percebam que aqui eu já passei 1 metro e já vou considerar o trecho onde vai ter a reação apoio de 2,5 e a carga distribuída de 2. Então, se daqui até aqui é x, onde está apontado aqui, então o trecho que fizemos o primeiro corte é 1 metro, então nós vamos ter x menos 1, o restante. Então agora vamos aplicar o momento para todas essas cargas. Primeira carga, uma dica muito importante, na verdade duas. O último ponto que nós vimos atrás é menos 1 kN, que está aqui, é o primeiro ponto do intervalo aqui. Então deve dar menos 1 kN aqui. E segunda dica mais importante é que toda vez que nós fizermos esses cálculos, percebo que a carga distribuída quando está aqui vai ser uma função de segundo grau. Então daqui para cá, onde está sendo dando pequenos riscos aqui, será uma função de segundo grau. Então, eu vou fazer o cálculo de força cortante, não precisa ficar somando força, faz a derivada da função e você vai ter a resposta. Então, vamos fazer calmamente aqui, e aí, para seguirmos esse raciocínio. Então, vamos repetir sempre o último, então é como se fosse um somatório. Uma terceira dica, digamos assim. Vocês vão somando partes a partes. Então, notem que vai ser 1 vezes x, positivo, 1 vezes x, menos, pode ver que o AY, quando eu girar a barra no sentido anti-horário, ela tende a vir para trás, como marcha ré. Só que a distância vai ser o seguinte, x menos 1, como aqui. Mas, agora, vamos ter uma atenção total em relação à conta aqui de carga distribuída. Visto em sala de aula que carga distribuída é a área da figura, então nós temos aqui a base x menos 1, que é esse trecho aqui, x menos 1, tá? Vezes a altura de 2. Então, é base vezes altura. Só que, lembrem-se do centroide. Onde fica a carga distribuída numa figura retangular? Sempre na metade. Então, por isso que é x menos 1 sobre 2, mais o momento fletor, igual a 0. Se nós arranjarmos essa equação passando todos os termos para o outro lado da igualdade, é uma função de segundo grau, onde aqui a y vale 2,5, tá? Para x igual a 1, se eu colocar x igual a 1, 1 menos 1, 0. Então, essa função aqui é 0 aqui. 1 menos 1 é 0. Menos 1 vezes x, menos 1x. Então, notem que o primeiro resultado do segundo intervalo que nós pegamos é o último intervalo que calculamos ali. Agora, para x igual a 2,5, que é a distância daqui até aqui, vou mudar a cor da caneta para ficar mais fácil, o 2,5 seria a distância daqui até aqui, e 1 daqui até aqui. Aqui seria 1, e aqui seria 2,5. Para x igual a 2,5, percebam vocês que 2,5, substituindo aqui nessa função anterior, vamos obter menos 1 kN vezes metro.
Ou seja, ela saiu de 1 e foi para menos 1. Só que existe um detalhe muito importante aqui. É uma função de segundo grau. Então, vai existir um ponto onde já vai ter um ponto máximo nessa curva. Por que que eu sei que ela vai ter um ponto máximo? Porque o que acompanha o x aqui, ó, se vocês perceberem, ele tem um sinal negativo. Então, quando o sinal aqui é negativo, o x ao quadrado, quem for fazer produto notável, vai ser um menos x ao quadrado aqui. E aí eu vou ter, quando o a é negativo, quem acompanha o x ao quadrado é negativo, para ficar até fácil para entender, vai ter um ponto de máximo. Se aqui fosse positivo, ia ser um ponto de mínimo. Então, pessoal, ela foi de menos 1 até 1. De menos 1 para x igual a 1 e para x igual a 2,5 menos 1. Então, vai existir um ponto aí nesse intervalo que eu vou ter meu ponto de máximo. E como eu acho meu ponto de máximo nesse intervalo? Que é importante que a gente possa considerar aqui o efeito de momento. Se eu pegar a função que está aqui, vocês podem ver, essa função, e derivar ela. Quando eu derivo, fazendo a derivada dessa função, igualando-a a zero, eu vou obter x igual a 1,75. Vou substituir x 1,75 na função primitiva, ou seja, eu vou pegar esse valor e vou substituir na de cima, como foi feito aqui, ó. Percebam que eu achei o ponto de máximo da função. Então, pessoal, quando tem carga distribuída, o ponto de máximo é o resultado da primeira derivada igualada a zero. Então, esse é o conceito de cálculo que a gente já está aplicando aqui no nosso problema, tá bom? Ah, professor, mas isso aí ajuda em quê? Ajuda até muito se você for fazer o diagrama na mão, porque eu vou ter os extremos que é menos 1 e menos 1, e o ponto de máximo de menos 0,4375 kN vezes metro. Então, dando continuidade aqui, vamos para o último trecho, que é 2,5 a 3,5. Aí vai entrar a força de 2,5 e a distância aqui é 1. Então, ficou x menos 1. E aqui, daqui até aqui, 2,5. Então, por isso que ficou x menos 2,5. Porque daqui tudo é x. E aqui até aqui, 2,5. Então, ficou x menos 2,5. Percebam que agora, como eu já me afastei da região onde tem carga distribuída, essa carga distribuída já tem efeito de carga pontual. Então, vai ser como se fosse uma força apenas aqui. Então, ficou, repito o primeiro trecho do 1 vezes x, repito AY vezes x menos 1. Agora, eu vou substituir a carga distribuída por uma carga pontual. Então, vai ser 2 vezes o 1,5, onde ela está aqui, base, vezes a altura, que é a área do retângulo, e x menos 1,75. Por que 1,75? É 1 daqui, esse 1 metro, mais metade de 2,5, que é 0,75 aqui. Tá? 0,75. Menos, se rotacionarmos a barra no sentido anti-horário, BY vai para trás, menos BY vezes x menos 2,5 mais MF igual a 0. Então, arranjando, teremos uma função de primeiro grau agora. Para x igual a 2,5, percebo que retornamos ao último valor calculado, menos 1. E para x igual a 3,5, resolvendo-se essa função, o momento fletor vai zerar aqui, nos dois extremos. Ela saiu de 0 e voltou para 0. Então, de uma forma mais fácil de ver, aqui tem o detalhamento da conta. Montamos aí uma tabela, onde eu tenho intervalo de 0 até 1, o momento fletor e a derivada, que é a força cortante igual a menos 1. Derivada de menos x, menos 1. E de 1 até 2,5, esse aqui é o intervalo. Aí nós temos a derivada aqui. Uma atenção muito importante aqui para vocês é que aqui, ó, quando foi feita a derivada,
ela ficou uma função de primeiro grau. Então, para x igual a 1, força cortante de 1,5. Para x igual a 2,5, força cortante de menos 1,5. E para x igual entre 2,5 e 3, vamos obter uma função de primeiro grau. Quando derivarmos, a força cortante vai ser 1. E percebam que no desenho original é um positivo. No desenho original, lá na ponta tem um para baixo. Esse 1 para cima com 1 para baixo, eles anulam. Seguindo aqui, com esses valores, vocês fazendo na mão, é esperado que se obtenham esse tipo de diagrama. Foi feito no MD Solids, então esse primeiro diagrama aqui é o da força cortante, menos 1 até de 0 a 1, depois vai de menos 1, vai subir aqui de 1 para 1,5 para menos 1,5, depois volta para 1 e de 1 vai até 0. Vejam o diagrama de momento fletor, que é uma curva de primeiro grau de 0 até 1, entre 1 e 2,5, ela tem um comportamento de segundo grau. Olhem aqui, ó, x igual a 0,75. Nós temos o ponto máximo da curva. E depois, daqui até aqui, o zero. Então, esse aqui é o ponto máximo que nós temos que nos preocupar. Outra coisa que foi dita na sala de aula. Quando a força cortante for zero, o momento fletor aqui é máximo. E quando o momento fletor for zero, a força cortante é máxima. Isso é importante porque nesses dois pontos aqui haverá o risco de ocorrer o efeito de força cortante e tensões por cisalhamento nos extremos. Segundo, pega alguns exercícios do caderno, troca a seção, né? Tipo, vou pegar uma seção quadrada, uma seção retangular, uma seção triangular. Pega umas seções assim, pega um catálogo de seções, que eu até comentei com vocês, normalmente é viga em I, viga em L, viga em U, e vai treinando esse negócio do momento de inércia. Porque o segredo do exercício não é saber calcular o momento de inércia, usar a tensão e depois a tensão de flexão. É saber fazer carga distribuída, saber fazer o diagrama de força cortante, momento fletor, tá? O que é importante agora é utilização direta do exercício, tá? Eu deixei já na unidade 2.3 os exercícios para vocês fazerem. Então, o que eu vou A primeira coisa, que é mais importante, façam todos aqueles exercícios com as reações de apoio. Sabe calcular momento, giro. Tem 10 exercícios, então faz cada um só a reação de apoio. Depois você volta no primeiro exercício e calcula. Reação de apoio, já tenho, então eu vou calcular as forças cortantes e momento fletor. Eu faço um por um. Aí depois eu vou brincando com seção. Eu acho que pegando 10 exercícios, fazendo esses negocinhos, rende mais do que pegar 10 de um jeito, 10 do outro. Aí quando vocês tiverem, eu sei fazer o diagrama de força cortante e momento fletor. Aí a gente pega um ou outro exercício bem específico desse negócio de tensão de flexão e dá para vocês e vai sair tranquilamente. Certo? Eu só queria ver com vocês duas coisas.